Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse último mês de fevereiro, uma empresa celebrou seus 30 anos. Uma empresa de brinquedos que não só incentivou muito cara a querer colecionar, mas também muita empresa de brinquedos a rever os seus conceitos do que é um boneco bacana. E eu tenho muitas coisas para falar sobre os 30 anos da McFarlane Toys. Para contar a história da McFarlane Toys, a gente tem que começar contando a história do Todd McFarlane. Atualmente com 62 anos, ele abraçou a carreira de quadrinista, no caso, quando ele não conseguiu se tornar jogador de beisebol profissional, que era o seu grande sonho, né? Depois de 700 nãos que ele recebeu, ele conseguiu se firmar como desenhista, principalmente na Marvel, onde ele se popularizou como desenhista regular do Homem-Aranha. Ali ele manteve algumas marcas registradas, entre elas aqueles olhos enormes na máscara, né, bem expressivos, a teia de macarrão, né, aquela coisa meio enroladinha, e ele foi basicamente o co-criador do Venom, que está até hoje aí mega popular. Só que em 1992 ele se juntou a outros desenhistas, tais como Jim Lee, Jim Valentino, Max Silvestri, Eric Larsen, Will Sportacio, Rob Liefeld, para ter sua própria editora, na qual eles pudessem ter controle criativo sobre os personagens que criassem. E assim surgiu a Image Comics, uma única editora, mas cada personagem era agenciado pela empresa do desenhista que criou a história. Por exemplo, Max Silvestri era o dono da Cyberforce, mas ele tinha Top Cow. O Spawn era publicado pela Image, mas era pertencente a McFarlane Toys. Jim Lee tinha os Wildcats, que eram da Wildstorm. E por aí vai. 2 anos depois, o McFarlane ele queria mais. Nas palavras dele, ele queria fazer mais arte. E que melhor forma de fazer isso do que com bonecos. Em 94, ele estava tentando, junto com a Mattel, produzir bonecos baseados em seus personagens. Não chegaram a um acordo e o McFarlane decidiu que ia produzir por conta própria. E aí surgiu a Todd Toys, que ele teve que mudar o nome para McFarlane Toys, porque poderia sofrer alguma sanção da Mattel por usar o nome Todd, que aparentemente era o irmão mais novo da Barbie, alguma coisa assim. O começo foi interessante, porque ele ter sido desenhista de sucesso na Marvel foi importante, porque ele levou um caderno com uns 20 desenhos de bonecos para uma feira de brinquedos famosíssima nos Estados Unidos. O executivo de brinquedos passou, folheou e não achou nada demais. Mas o assistente dele puxou e falou: não, esse cara aqui desenhou Batman e Wolverine e hoje a empresa dele supera em números os quadrinhos. O McFarlane conta que a partir daí se inverteu. Ele que ligava para as empresas para produzir e depois começaram a bater na porta dele. E aí se destaca também a questão da qualidade das peças. Em uma entrevista recente ao Washington Post, o McFarlane reclamava que quando ele comprava uma figura de ação, ele se irritava porque não tinha absolutamente nada a ver com os personagens. Por exemplo, ele comprava bonecos de jogadores de beisebol e vinha o boneco e vinha a foto do jogador na cartela. E servia ainda mais de contraste para você dizer que realmente não tinha absolutamente nada que ver. E realmente a gente passava por isso, né? A gente para pra pensar quantos bonecos pareciam com suas versões originais quando comparadas. Pro Todd, o importante é que o boneco se pareça com aquilo que ele viu no quadrinho ou viu no filme. A política da empresa é: se pode ser desenhado, pode ser feito. Se no começo era tudo feito na base da argila, hoje atualmente todo o processo de criação dos bonecos é digital. Então você tem todo o número de artistas digitais produzindo obras em forma de bonecos dentro da McFarlane Toys. E aí o engraçado é que anos depois o McFarlane pegou a licença para produzir os bonecos de beisebol oficiais. Na verdade, nos últimos anos o McFarlane pegou um bocado de licenciamentos, mas eu já chego lá. Se o McFarlane começou com a linha do Spawn e derivados, também fez algumas linhas baseadas em outros personagens da Image. E depois começou outras séries próprias, como a Movie Maniacs, que tinha boneco do Jason, do Fred, Candyman. Depois produziu de beisebol, acho que de basquete também. Músicos, tinha Ozzy Osbourne, boneco do Edge, do Iron Maiden. Kiss, que eu sou doido até hoje para ter as figuras do Kiss, do McFarlane. Hoje ainda ele pega muito licenciamento bacana. Entre eles pegou o de Avatar e atualmente, olha só vocês, dá licença para DC Comics. Quer dizer, a Spin Master tem, mas para os diferenciados, a principal talvez seja a linha regular da DC Multiverse, né? Que eu pessoalmente eu não sou muito fã porque a escala dela não me agrada muito. Principalmente porque não é compatível com nada que eu tenho aqui. Mas tem uma que eu tenho que destacar na minha coleção. Esse McFarlane é um sacana que ele puxou pela memória afetiva. Então ele lançou muita coisa bacana. Por exemplo, a linha Punch Pagers, né, que é mais simbólicazinha. Tem aquela
do Batman dos anos 60, Batman 66, né? Eu sou doido pra pegar o Coringa ou o Charada, porque o Batman já tem um da Mattel. Mas o que me capturou e que eu ganhei ano passado, que me deixou feliz pra caramba, foi ele ter pego e relançado o Super Powers. E eu consegui o Flash. Tem review dele no canal, inclusive, vocês viram, né? Eu ouvi falar de McFarlane em 94 por causa da revista Herói, né? Que foi uma baita revista de informação pra muita gente antes de internet. E quando aportou os quadrinhos do Spawn no Brasil, junto com o resto da Image, eu me lembro que vinham as propagandas dos bonecos, que já chamavam a atenção. E mais à frente os bonecos chegaram. E o bacana é que não eram tão caros. Quer dizer, o salário mínimo era menor na época, a gente se ilude um pouquinho com isso. Mas eram bonecos relativamente acessíveis. E a qualidade deles era indiscutível. Esses aqui talvez sejam os representantes mais famosos na minha coleção de McFarlane. Esse Exoskeleton aqui que eu já falei várias vezes no vídeo. E esse aqui, que eu ganhei anos atrás de um amigo meu. Eu gosto pra caramba dos dois. E eu tenho até um bootleg. Esse Terminator aqui, ele é baseado no terceiro filme de 2003, né, o Rebelião das Máquinas. Do tempo em que os bootlegs eram mais bonitinhos, as pessoas comentavam comigo que ele não era muito parecido com o Schwarza. Deve ter sido uma questão de direitos autorais, né? Mas tudo bem. E quer saber? Tudo bem, porque eu gosto pra caramba dele. É claro que, em como toda a trajetória, o McFarlane também não está livre de controvérsias dentro da jornada da sua empresa de brinquedos. Alguns grupos criticavam o excesso de sanguinolência mostrado em alguns brinquedos, né? Figuras de terror, principalmente, que mostravam sangue, vísceras. Um destaque que eu posso dar aqui, com certeza que alguns vão lembrar, era o boneco do Marvin, do Sin City. Pra quem lembra dos quadrinhos, sabe que o Marvin é executado numa cadeira elétrica. O brinquedo reproduz exatamente isso. Você pode ligar ali a chave e fica fazendo luzes, ele falando umas coisas enquanto recebe a descarga elétrica e tal. Ficou muito bom, mas ficou realista demais, né? Mas lembrando que não, eu falei brinquedo, mas na verdade é um boneco colecionável que não é pra criança, né? A minha grande bronca do McFarlane é essa ausência de figuras femininas na coleção dele. Quer dizer, não é uma ausência, mas é um número tão pequeno. E quando ele foi questionado sobre isso, ele fez uma piada tão infeliz, que eu já citei aqui, deixando bem claro que não está preocupado em fazer uma linha com mais personagens femininas. É complicado porque ele tem nas mãos a DC, que tem um número gigantesco de personagens femininas, e ele tá com essa postura, né? Pelo menos eu espero que daqui a algum tempo ele mude isso, porque ele produz muita coisa legal. Nesses 30 anos eu posso questionar algumas decisões de quadrinista, mas de verdade, o que ele fez no mercado não tem comparação. Mattel, Hasbro, entre outras, começam a se dizer: senhores, precisamos aumentar o nível. E vocês percebem isso, por exemplo, na Hasbro, quando você olha os bonecos da linha Marvel Legends, que surgiu após os da McFarlane Toys, e vê que a cada ano existem aquelas linhas que vão procurando expandir em qualidade, melhorias. Isso tem dentro da influência da McFarlane no mercado. O mesmo vale para Mattel, que estava com a DC nas mãos de licenciamento e fez muita coisa bacana naquele período. Mas as suas próprias linhas, incluindo as de He-Man, as mais deluxe, foram se diferenciando, sem falar nas empresas que surgiram tentando emular a qualidade da McFarlane Toys. O melhor exemplo talvez seja a NECA Toys, que eu já falei aqui ano passado, que tem uns probleminhas na hora de sua produção. E, enfim, pessoas como eu sou o público-alvo dele. Ele não tá mirando crianças. Na mesma entrevista ao Washington Post, ele fala que a preferência dele é o público mais velho, que vai curtir por muito mais tempo. E sim, Todd, eu tô curtindo até hoje, então eu sou teu público-alvo. Então, por favor, continue me surpreendendo. Agora eu queria vir falar de vocês. Vocês têm McFarlane Toys em casa, têm suas críticas, têm um favorito? Deixa nos comentários, gostou desse vídeo? Deixa o like, descobriu o canal agora, é fã de McFarlane, da McFarlane Toys, coleciona. É mais do que bem-vindo para se inscrever e, claro, conhecer aqui as redes do canal que estão em uníssono, ou quase em uníssono, com o conteúdo daqui do YouTube, beleza, pessoal? Então, parabéns aí, McFarlane, mais 30 anos aí de sucesso pra ti e mais bonecos pra gente. Muito obrigado pela visita, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.